Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentá-los, cada um de vocês que estão na nossa sintonia, aqui pelo canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, você que nos acompanha também no aplicativo de celular e ainda pelo nosso site, todos sintam-se cumprimentados. Muito bom poder contar com o prestígio, com a audiência de vocês em mais uma edição do programa Cidade Aberta. O Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com convidados diários aqui nos estúdios, tratando de diversos assuntos. Enfim, o que é importante, a temática do momento passa aqui pelo Cidade Aberta, pelos nossos estúdios. O programa pode ser acessado, então, recebido pelo canal 14 da NET para toda a região de cobertura Farroupilha, então também para os 4 cantos do planeta pelo aplicativo da TV Cidade Farroupilha. É isso, baixe aí o aplicativo da TV Cidade Farroupilha e você vai ter na palma da sua mão a nossa programação totalmente gratuita. Essa é muito boa, é para você estar sempre conosco. E ainda temos o nosso site www.tvcidade.net. Ali você encontra um link também que exibe a nossa programação. O programa Cidade Aberta de hoje vai falar sobre eleições, mas não no âmbito político. Enfim, o lado do eleitor, do cidadão, o meu, o seu, o nosso lado. Dentro do processo da democracia, os cidadãos são convidados a cada período, então, a elegerem os seus novos representantes. E neste ano, em outubro, estaremos elegendo os novos deputados estaduais, os novos governadores de estado, também os novos deputados federais, renovando 2/3 do Senado Federal, e ainda também teremos a escolha, a eleição do próximo presidente da República. E termina nesta quarta-feira, dia 9 de maio, o prazo para alguns ajustes no âmbito eleitoral, nos cartórios eleitoral, e claro que aqui em Farroupilha também não é diferente. Quem vai votar pela primeira vez, a oportunidade de fazer o título, enfim, o prazo limite é esta quarta-feira. Quem tem a transferência de domicílio eleitoral também, é esta quarta-feira o prazo limite. Mas vamos ampliar mais a situação com a conversa. A partir de agora, estamos recebendo nos estúdios o chefe do cartório eleitoral do município de Farroupilha, o Alexandre Borer, que está com a gente. Vamos falar bastante sobre prazos, enfim, os preparativos da justiça eleitoral no âmbito local, com vistas às eleições de 2018. Alexandre, obrigado por ter aceito o nosso convite no meio dessa correria toda no cartório eleitoral. Obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Cidade. Bem-vindo. Obrigado, saudação aos telespectadores da TV Cidade e uma satisfação poder prestar mais esclarecimentos para a população de uma forma geral. Com certeza. Eu vou começar, até gostaria que você proporcionasse aos nossos telespectadores de uma forma bastante geral. Enfim, dia 9, esta quarta-feira, encerra o prazo para alguns procedimentos eleitorais, enfim, com vistas ao eleitor e à sua participação na eleição de outubro. O que vai estar findando o prazo nesta quarta-feira? É um prazo legal, onde a lei eleitoral diz que 150 dias antes da eleição o cadastro fecha. Então é o prazo final para movimentação de eleitores no cadastro eleitoral. A gente pode pensar, mas já está fechando agora, tão cedo, né, em relação à eleição, mas o que o eleitor tem que ter presente é, no ano anterior, então todo o ano de 2019, o cadastro estava aberto. Certo. Passada a eleição, a última eleição... Todo ano de 2017. 2017, isso, desculpa. Então, passada a eleição municipal de 2016, ali a partir do mês de novembro de 2016, o cadastro abriu, e ele está aberto, então, desde então. Agora até o dia 9 de maio. Até o dia 9 de maio. Então a pessoa tem que ter esse raciocínio, né, de que não na véspera da eleição... Não são poucos dias, poucas semanas, é um período relativamente grande. É um período grande que o cadastro está aberto para movimentação, alistamento de novos eleitores, transferência do domicílio eleitoral e a regularização que o eleitor precise fazer. São 3 grandes procedimentos: alistamento de novos eleitores, transferência de domicílio eleitoral e também, daqui a pouco, se o eleitor tiver algum problema com relação às últimas eleições, não votou, enfim, é o prazo para colocar em dia a situação. É isso, né?
Exatamente. Podemos pegar o caso eleitores que têm o título cancelado. Certo. Caxias do Sul teve recadastramento biométrico que terminou em março de 2016. As pessoas, os eleitores de Caxias que não compareceram naquele prazo e não regularizaram a sua situação desde então, estão com a situação no cadastro eleitoral cancelada. Então, o terceiro grande caso, só exemplificando com o eleitor de Caxias do Sul, é a reversão desse cancelamento, que se dá com a revisão cadastral do eleitor. Claro. E agora, nesta quarta-feira, dia 9 de maio, o que vai estar acontecendo é justamente o fechamento do cadastro, ou seja, de todos aqueles cidadãos que estarão aptos a votarem nas eleições de outubro. É isso que você chama de cadastro, né? Exato. Porque isso demanda uma preparação prévia por parte do TSE. E do próprio TRE? Do TRE, é uma questão de organização, saber quantas sessões eleitorais nós temos, quantos eleitores em cada sessão, para que se possa organizar todo o pleito a partir de então. Impressão dos cadernos de votação, enfim, uma série de procedimentos que decorrem desse período. Para a Justiça Eleitoral, o cadastro ainda fica vigente mais uns dias, porque nós temos situações, comunicação, falecimento de uma pessoa no registro civil, em qualquer local do país, tem que chegar, se o eleitor pertence à zona de Farroupilha, essa comunicação tem que chegar aqui, sim, para que possa ser feita a anotação dada baixa do eleitor. Exatamente. Falecido. Bom, vamos começar tomando como a questão a transferência do domicílio eleitoral. O que é um domicílio eleitoral? Por exemplo, o Leandro reside em Farroupilha, mas até então estava votando na cidade de Caxias do Sul. E agora eu decidi que eu quero votar aqui em Farroupilha, já que eu resido em Farroupilha, eu quero votar em Farroupilha. Quais são os procedimentos, quais são os passos que o Leandro deve tomar para transferir o seu título de Caxias do Sul para Farroupilha? Bom, o comparecimento no local onde tu queres votar. Então, Farroupilha. Se o desejo é Farroupilha, comparecer no cartório eleitoral de Farroupilha, apresentando um documento de identidade, o teu título eleitoral atual. Ele facilita, muitas vezes, a localização do eleitor no cadastro e um comprovante de residência no teu nome ou de algum familiar para comprovar o vínculo, de fato, com o município de Farroupilha. O vínculo que eu resido em Farroupilha. Ele se dá por trabalho. Certo. Então, uma carteira de trabalho assinada por uma empresa de Farroupilha serve como comprovação de residência desse vínculo, no caso. Uma conta de água, luz, telefone, internet, sim, assim como ou no nome de algum familiar matriculado em uma instituição do município, então, diversas, ou então a propriedade. Tu tens uma propriedade em Caxias e uma propriedade em Farroupilha. Eu tenho uma área de terras em Caxias e tenho um apartamento em Farroupilha. Ou enfim, tu tem uma área de terras em Farroupilha e deseja votar aqui. Essa comprovação, a propriedade, o patrimônio no município também te dá, possibilita o vínculo para a votação. Via de regra deve ser um procedimento rápido, né? No cartório. O atendimento ele dura em média 15 minutos. 15 minutos. Ou menos, né? Hoje em dia, com a questão da biometria, o que mais, a maior variável é o tempo de coleta das impressões digitais, que muda de pessoa para pessoa, um pouco mais rápido. Então, o atendimento ele é em torno de 10 a 15 minutos. Quando nós trabalhamos com horário agendado, agora todo o período até o final de abril, a pessoa era atendida dentro daqueles 15 minutos. 15 minutos que estavam agendados. Estavam agendados e marcados para ela. Certo. Outro procedimento. Tem o cidadão, tem o jovem que está apto a votar nas eleições, que vai completar 16 anos, 16 isso, né? anos. Até o dia da eleição. Dia da eleição. Completando 16 anos até o dia da eleição, já pode votar. Bom, mas se eu vou completar 16 anos no dia da eleição, eu não vou poder fazer o título naquele dia. Então, o meu título eleitoral tem que ser confeccionado até o dia 9. Essa é uma situação específica para o ano da eleição. O jovem,
com 15 anos, mas que completa 16 até o dia da eleição, ele pode fazer o título até o dia 9 de maio. Até o dia 9 de maio. Exatamente. Sim. Né? Ele não... Sim. Não é obrigado a votar ainda, está dentro do período facultativo de votar. Todo jovem, ou mesmo uma pessoa com mais de 70 anos, entre 16 e 18 e acima de 70, o voto é facultativo. É facultativo. Mesmo tendo o título, tendo o documento, Sim. comparece às urnas se quiser. Se não for às urnas, não vai sofrer nenhuma penalidade. Não. Porque está dentro da faixa facultativa, dos 16 até os 18 anos, e acima dos 70 anos o cidadão comparece à sessão eleitoral, à sua urna eleitoral, se ele tiver vontade. É facultativo. E não querendo causar polêmica, né? As pessoas às vezes vão no cartório, mas eu sou obrigado a votar? Bom, o voto, ele não é obrigatório. O comparecimento à urna, é diferente, sim, né? é diferente. Sim. Né? Então são duas situações. A pessoa sim tem a obrigação de comparecer às urnas, onde espera-se que manifeste a sua vontade dentro do processo democrático. Claro. Mas agora, se vai chegar na cabine de votação, anular o voto, ou votar em branco, aí é outra questão, né? Então, às vezes as pessoas, não, eu vou pagar a multa. Tem um valor praticamente simbólico, mas não precisa pagar a multa que acaba indo para o fundo partidário, colaborando ainda com os partidos. Então, comparece à urna, anula, isso não é um estímulo ao voto em branco ou nulo, né, mas é só para esclarecer. A obrigatoriedade é o comparecimento à sessão eleitoral. Exatamente. É diferente de, eu sou obrigado a votar. Não, você não é obrigado a votar, você é obrigado a estar... É como para nós homens, né, no alistamento militar, nós somos obrigados a nos apresentarmos à junta militar. Ponto. É isso, você tem que se apresentar à sua sessão eleitoral. Se você vai votar em branco, se você vai anular o voto em quem você vai votar, aí é uma questão que está sob seu domínio, né? Com certeza. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida, então, com a continuidade do programa Cidade Aberta de hoje, conversando com o chefe do cartório eleitoral aqui do nosso município, o Alexandre Borer, que está com a gente nos estúdios da TV Cidade. Fiquem ligados, voltaremos em seguida. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261 3331.
O programa Cidade Aberta já está de volta aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV, o canal 14, o canal digital da NET. Estamos no ar também no aplicativo de celular da TV Cidade, é isso mesmo, e ainda no nosso site www.tvcidade.net. O nosso convidado hoje é o chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, o Alexandre Borer, que está com a gente aqui nos estúdios da TV Cidade. Estamos falando muito sobre prazos, procedimentos eleitorais, enfim, estamos a poucos meses das eleições. Até essas eleições que acontecem agora no mês de outubro são muito batizadas, chamadas no Brasil de eleições gerais. Nós não estaremos elegendo vereadores e prefeitos. Todos os outros políticos eleitos com a participação do voto estarão, se não na eleição geral completa, mas tendo a oportunidade, então, recebendo votação, no caso, para o próprio Senado Federal. Um outro assunto que acho que é importante nós falarmos, e aí eu gostaria de que você até pudesse nos exemplificar um pouco para que a nossa audiência possa entender um pouco mais, Alexandre. A questão, por exemplo, de quem tem pendências com a justiça eleitoral e que gostaria de deixar o assunto, como a gente diz, em dia agora para a próxima eleição. Que tipos de pendências são essas e como fazer para regularizar? Talvez citando as mais importantes. Nós temos duas situações mais específicas. A pessoa, não desmistificando uma questão, né? Às vezes as pessoas dizem, eu já justifiquei 3 vezes. Na verdade, o número de justificativas que o eleitor vai fazer na urna não apresenta um limite. Tu é eleitor de Porto Alegre, reside há 20 anos em Farroupilha, e nesses 20 anos tu estás... Eu não vou a Porto Alegre votar. Tu estás justificando. Estou fora do meu domicílio eleitoral, preciso justificar. Teoricamente, a tua situação ela vai se manter regular. Sim. Com as tuas justificativas. Desde que faça justificativa. Na urna eleitoral. Na urna eleitoral. Exatamente. Ou, se está fora do domicílio, procurar o cartório dentro do prazo de 60 dias. O problema surge quando a pessoa não vota e não justifica. Aí sim, por 3 eleições consecutivas. Em 3 eleições consecutivas, essa eleição... O Leandro não foi a Porto Alegre votar e também aqui em Farroupilha não procurou nenhuma sessão eleitoral para justificar o voto. Nem o cartório. E nem o cartório. Dentro do prazo de 60 dias. Que exemplo, hein, Leandro? Então, nesse caso... E aí, como é que a gente entende 3 eleições? As eleições gerais, como tu estava falando agora há pouco, em geral elas têm 2 turnos. Sim, primeiro e segundo. Primeiro e segundo turno. Já são... Para governadores e presidente da República. Então, já são 2 eleições que a pessoa não comparece. Contam 2 episódios. 2 episódios. Mais uma eleição municipal, nós já temos 3 eventos Sim. de não comparecimento. Aí, por uma questão de sanidade do cadastro, é feito um edital para que as pessoas se apresentem. Porque pode ter ocorrido um falecimento e para aquele título não ficar disponível no cadastro, ele acaba sendo cancelado. Certo. A partir de um edital existe todo um procedimento. Então, essa situação sim, a pessoa que não compareceu, não votou e não justificou por 3 eleições consecutivas, sim, o seu título ele é temporariamente cancelado. Ele fica cancelado, é isso? Nem suspenso, é cancelado? Não, ele fica cancelado. Cancelado. Por 3 eleições, a partir de 3 eleições consecutivas, certo. Até que a pessoa compareça ao cartório eleitoral e solicite a revisão cadastral. Ela vai comprovar novamente o domicílio eleitoral, é feita uma atualização cadastral e o título volta para a situação de irregular. Só para a suspensão, né, que tu citou agora, envolve os direitos políticos. A pessoa que é condenada num processo criminal, por exemplo, certo. Vai uma anotação da Justiça Estadual, da Justiça Federal, vai uma comunicação para a Justiça Eleitoral, onde a pessoa fica, então, com os direitos políticos suspensos. Não pode votar ou ser votado até uma próxima, até que caia, ou né, ela cumpra isso aquela penalidade. Acontece para o cidadão que oferece o seu nome, coloca o seu nome para concorrer a algum cargo público, é isso, né? Prefeito, vereador, deputado estadual... Não só isso, a pessoa foi condenada a porte ilegal de arma, vamos dizer. O cara saiu para caçar com os amigos
e no carro ali tinha uma arma que ele não tem Não o estava porte. registrado. Ah, certo. responde por porte ilegal de arma. Sim. Então ele vai ficar com o título eleitoral suspenso enquanto estiver cumprindo a penalidade. Penalidade. Ele não só porque tem os direitos políticos ativos e passivos. Certo. Passivos, né, o candidato que vai ser votado, mas o eleitor também perde os direitos ativos. Ele não vai poder votar enquanto É mais estiver amplo o cumprindo. negócio. É mais amplo. Esse é o caso de suspensão, só para a gente... Suspensão, certo. Esses, em geral, não demandam intervenção do eleitor, porque assim como a justiça que condenou informa a condenação, ela informa depois a baixa dessa restrição. Certo. Bom, então, no caso, 3 eleições sem comparecer à sessão eleitoral, sem justificar, eu estou com o meu título cancelado. Só para nós demos o exemplo de Porto Alegre. Sim. Só que o problema maior ele surge quando o eleitor, a pessoa era eleitor de Iraí. Por exemplo. Um município pequeno que já passou por cadastro biométrico, ou antes do advento da biometria, a cada 4 anos, por exemplo, em alguns municípios ocorria a revisão do eleitorado. O eleitor era chamado a se apresentar, mostrar que continuava tendo vínculo com o município para manter o seu domicílio eleitoral. Então, pessoas que saíram há vários anos desses municípios. E hoje mesmo foi atendido um cidadão, eleitor de Giruá, se não me engano, mas que já residia há 12 anos em Farroupilha. Tinha todos os comprovantes de justificativa. Porém, Giruá certamente passou por um caso desse de revisão. Então, vamos supor, em 2007, há mais de 10 anos, a pessoa não compareceu, o título foi cancelado. Né? Então, passa um longo período. Então, para essas situações de cancelamento, é que o período também vai até o dia 9 agora. E para reverter o cancelamento do título, depois que o cidadão cometeu essas infrações, bom, eu quero regularizar, como eu procedo? Vou num cartório eleitoral? Comparecendo ao cartório e solicitando a regularização do seu cadastro. Normalmente, se a pessoa justificou as eleições, tem a comprovação dessa justificativa, basta o que nós chamamos de revisão do cadastro. Atualização dos dados cadastrais e a comprovação do município de domicílio. Então, automaticamente com a transferência do título, no caso para Farroupilha, reverte aquela situação de cancelamento e o eleitor volta para a situação regular. Ele volta a estar habilitado. Habilitado a votar. A votar. Todos esses procedimentos precisam ser feitos até o dia 9 de maio, neste ano. Ou seja, são 150 dias antes do eleitor ir às urnas. É isso, né? Exatamente. É o que estabelece a legislação. Aqui em Farroupilha, nesses últimos dias, qual é a tônica que tem mais chamado a atenção, Alexandre? São fatos, são novas pessoas entrando, se habilitando para votar, jovens, é transferência de domicílio eleitoral ou é regularização eleitoral? Eu diria que desde maio do ano passado, o cartório já vem com um movimento bem significativo em relação ao número de atendimentos. Então, nós estamos atendendo um número acima de 1.300 pessoas mês. Por mês? Por mês. 1.300 pessoas? Chegamos em agosto do ano passado, se não me engano, foram 1.800 pessoas. Sim. Então, a média tem sido essa, onde as pessoas buscavam basicamente já se antecipar para o cadastro biométrico. Mas automaticamente vão aparecendo casos de transferência, primeiro título, mas sem dúvida se nota agora no último mês de abril um incremento da inscrição de jovens no cadastro eleitoral e casos de transferência. É o que mais predomina, então. Então, até o último dia da semana, agora... Dia 4, sexta-feira? No último dia 4, 2, 3 e 4, nós ainda tivemos algumas vagas disponíveis de agendamento para biometria. Sim. Tá? Agora, nos últimos 3 dias, 7, 8 e 9... Está fechado. O agendamento ele foi fechado e o atendimento, então, é por ordem de chegada
no cartório eleitoral. No cartório eleitoral. E a partir do dia 9 também a questão, depois a gente fala mais sobre a biometria, mas a partir do dia 9 também, já dia 10, não tem mais biometria, né? Ou será feito? Não, o atendimento agora foi concentrado nos casos de alistamento, o primeiro título, certo. Transferência de domicílio eleitoral e a regularização dessas situações de cancelamento. Então não estamos atendendo simplesmente o eleitor que já é de Farroupilha, que está com a sua situação regular, gostaria apenas de fazer o cadastro biométrico. Então a orientação é que procure o cartório eleitoral a partir de novembro novamente. Quando reabrirá novamente, o prazo que geralmente vai 1 ano e meio quase, né? Exatamente. Com vistas já às eleições de 2020. Aí serão eleições municipais, né? Isso. Certo. Onde aí sim nós teremos a definição de uma data para o período, então, limite para a realização do cadastro biométrico por parte da população. Para esta eleição agora de outubro, ainda a Farroupilha não está na obrigatoriedade do cadastro biométrico, só as eleições de 2020. O tribunal, o TSE, o TRE, eles chamam a eleição de híbrida. Sim, os dois modelos. Os dois modelos. Então o eleitor vai comparecer votando pelo sistema antigo, assinando o caderno de votação, ou o eleitor que já fez o cadastro biométrico, ao invés de assinar o caderno de votação, assina a assinatura digital na urna eletrônica. Certo. O cartório eleitoral, colocando endereço, contato também, telefone, porque estamos nos últimos dias, depois não adianta, não tem mais o que fazer. Ah, mas eu esqueci, mas eu não tinha esse documento, mas eu estava viajando. Não tem mais o que fazer. Qual é o endereço e também o contato, horário de atendimento do cartório está sendo normal? Normal. Nós fizemos uma avaliação, considerando as mais de 25 mil pessoas que já foram atendidas nos últimos 2 anos, e com toda a divulgação em relação à biometria, não foi feito o plantão no último final de semana. Não foi necessário. Não foi necessário. Então, a princípio, nós vamos atender no horário normal, do meio-dia, fechando às 19 horas. Fechando às 19 horas. Mas lembrando que o procedimento biométrico, o atendimento, ele leva em torno de 15 minutos. Sim. Então, aquelas pessoas que chegarem no cartório até por volta de 18h30, nós teremos condições de atender. De encaixar. E o endereço, localizado na rua? Thomas Edison. 355, sala 1. Ali fica bem próximo da Praça Emancipação, na esquina da praça, praticamente. Entre a Escola Nossa Senhora de Lourdes Sim. e a Praça e a Prefeitura. A Praça da Prefeitura, né? Com certeza. Perfeito. Alexandre, você vai continuar conosco. Nós vamos encerrando aqui esta primeira edição do programa Cidade Aberta, na TV Cidade Farroupilha. Na segunda edição vamos falar um pouco mais sobre a questão da biometria também, que não é obrigatório ainda para as eleições deste ano em Farroupilha. Teremos, como disse o Alexandre, uma eleição híbrida aqui em Farroupilha, ou seja, sendo aceito o método normal que a gente vinha até então e também por meio da digital, da identificação digital do eleitor. Nós falaremos mais sobre esta temática e também outros assuntos ao longo do programa Cidade Aberta. Fiquem conosco por aqui, nós daremos continuidade então à segunda edição do programa. Um forte abraço e até a segunda edição com mais informações sobre eleições na nossa TV Cidade Farroupilha.